E aí, como é que eu faço? Eu já tenho aqui todas as marcações, então. Para eu conseguir colar certinho no verso aqui da folha, eu sempre dou uma marcada aqui nas marcas de dobra com o boleador. Eu já falei sobre ele no vídeo de ferramentas, eu vou deixar linkado também aí nos cards. Então, eu sempre dou uma marcada, só para eu realmente conseguir enxergar no verso da página, sem interferir na arte final. Então, eu marco realmente só em cima das linhas guia, eu não passo tudo de um lado para o outro, porque se você passar tudo de um lado para o outro, e a sua capa, o seu papelão ficar um pouquinho deslocado, a sua marca aqui pode ficar no meio da arte. Então você vai marcar realmente só em cima da linha guia aqui, que é o suficiente para você ver do lado contrário, e para não aparecer na arte, porque vai ser a parte onde vai ser colado, né, e dobrado. Então só no pedacinho no início da folha da imagem, realmente para você não ter esse problema, para ele não aparecer. E aí, o que eu faço? Normalmente eu marco só essas linhas aqui, as linhas de cima e as linhas de baixo e as linhas do centro do caderno, que são essas linhas aqui, as linhas da lombada. Isso porque se der uma pequena variação no caderno, no tamanho aqui do papelão, na hora que você cortar ou na lombada, pode influenciar na posição das dobras. As marcas aqui são puramente para te guiarem mais ou menos onde deveria ficar, tá? Então, eu sempre começo pela lombada, marcando pela lombada, que é o mais importante na hora de colar a capa. E eu sempre vejo se tem alguma arte que é o mais importante para ficar centralizado. No meu caso aqui, o crédito é mais importante de ficar centralizado que a frente do caderno. Então, eu sempre vou colar ele primeiro, para ele ficar centralizado, e depois eu marco o restante. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo direito as marquinhas que ficaram aqui, que passaram de um lado para o outro com o boleador. Mas fica visível, tá? Tem um pequeno relevo. E aí, o que acontece? Eu vou pegar então o verso, que é o mais importante, que eu preciso que fique centralizado, que é o lado da direita aqui. Eu vou colar a capa dele primeiro. Eu pego a régua e marco o limite aqui da linha guia, o limite interno da capa, que é onde ela encontra com a lombada. Coloco o papelão encostando na régua para ele poder ficar bem retinho. E aí eu alinho aqui visualmente com as duas marcas aqui de cima e de baixo. A forma como você vai fazer isso aqui é a forma como você achar melhor, tá? Isso aqui é só uma sugestão. O importante é que você consiga colar tudo mais ou menos nas linhas guias. Então, alinhei aqui, eu vou marcar com a lapiseira para ficar mais fácil na hora de colar. Eu marco os 4 lados. Então aqui eu já tenho a primeira marcação dessa capa de cá, certo? Aí eu vou marcar a lombada. Como é que eu calculei essa distância aqui? Eu já coloquei ela no computador, né, na hora de fazer as marcas de dobra, mas eu vou explicar para vocês como eu calculei. Essa distância aqui da capa, que vai dar esse buraco, digamos assim, entre a capa e a lombada, que é o que vai permitir a dobra da capa, essa distância vai ser a espessura do papelão mais 0,6 centímetros, ok? A espessura do meu papelão aqui é 2 milímetros, então, mais 0,6, a distância do gap aqui seria 0,8 centímetros, certo? Aqui eu vou medir. Eu não vou levar em consideração só as guias aqui, porque, como eu falei, pode dar uma pequena variada. Então eu uso mais ou menos de guia mesmo, porque não é uma regra, tá? Eu prefiro medir de novo para garantir. Então aqui a gente tem um gap de 0,8 centímetros, eu marco dos dois lados aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa, uma vez marcado, eu vou pegar a régua aqui para determinar qual o limite, encostar a lombada na régua. E aqui, para alinhar a parte de baixo, eu prefiro usar a régua de novo, para encontrar melhor com o que eu já marquei e ficar mais retinho. Feito isso, você vai fazer a mesma coisa, vai marcar com a lapiseira. E vai fazer a mesma coisa para o outro lado, marcar 0,8 e marcar outro pedaço também da capa. Pronto, marcadinho, a gente já tem aqui o gabarito de onde cada uma vai ficar, para ficar mais fácil agora no processo de colar, ok? O que eu tinha comentado com você sobre a largura do papelão ser menor do que a largura do miolo é exatamente por conta desse gap. É como se você somasse esse gap a essa largura aqui, para que ela passe um pouco do miolo. Então é por isso que ela fica menor. Ela parece na teoria menor,
Mas na hora que você faz a montagem, quando você soma esse gap aqui, ela vai ultrapassar o miolo, ok? Então é por isso. Para fazer a colagem aqui, eu recomendo que vocês usem uma folha de rascunho por baixo para não fazer bagunça demais, porque cola realmente faz uma bagunça enorme. Então vamos lá. Primeiro a gente vai passar a cola na capa. Eu tô usando a cola branca PVA, tem um vídeo falando sobre ela. Eu vou deixar nos cards e na descrição do vídeo. Passada a cola, a gente vai colar tendo como parâmetro as linhas que a gente já marcou. Facilita muito quando você já marcou, porque você já tem o limite certinho de onde a capa vai, né? Então fica muito mais fácil de você acertar o local. Colocou a capa, ajustou bem. Aí você pode virar para o outro lado. Ou você passa a mão, tá? Para tirar as bolhas, ou você pode passar a dobradeira também. Eu não vou passar a minha, porque ela é uma dobradeira de plástico e ela marca um pouco a impressão, tá? Eu tenho um vídeo também falando sobre isso, eu também já vou deixar linkado e nos cards. Se você tiver uma dobradeira de osso ou uma dobradeira de teflon, não tem problema, você pode passar aqui para tirar as bolhas e não vai marcar. No meu caso, eu uso a mão mesmo só para não marcar essa parte da impressão. Aí a gente vai fazer a mesma coisa para fazer a colagem do resto, da lombada e da outra capa. Pronto, colado. Agora vocês vão perceber que na minha impressão, no meu arquivo, esse lado de cá tá um pouco mais grosso que esses outros lados de cá. Ele tá um pouco mais largo. Eu vou dar uma refilada aqui então, para ele ficar mais ou menos do mesmo tamanho. E isso aqui é uma coisa que você tem que procurar também, ou no papel que vocês estão fazendo, ou no tecido. O esquema é o seguinte. Você precisa de uma distância mínima aqui entre o papelão e o final da folha, que é essa parte que vai dobrar. Você precisa de uma distância mínima de 2,5 centímetros, tá? É uma distância que eu recomendo, não é uma regra, mas é uma distância que eu acho que é boa para trabalhar, que é o suficiente para você conseguir prender a capa bem aqui no papelão. E por que precisa ficar quadradinho, todos os lados iguais? Eu vou mostrar aqui por quê, assim que eu fizer o refil. Essa distância aqui pode ser mais ou menos no olho, tá? Nesse caso não precisa medir, não. Desde que visualmente pareça mais ou menos igual em todos os lados, já tá ótimo. E desde que tenha medida mínima suficiente para você colar o papel sem problemas. E por que precisa ser quadrado? Para você conseguir cortar aqui as beiradas para formar um ângulo que vai permitir fazer melhor o acabamento das pontas. Existe uma ferramenta que chama fio de cabelo, eu não sei por que ela chama assim. Se alguém souber, compartilhe com a gente nos comentários. O que acontece? Essa ferramenta é uma ferramenta que você coloca aqui, na quininha, para você poder fazer esse corte, que é esse corte aqui. Eu particularmente acho inútil o fio de cabelo, eu acho um desperdício de dinheiro. E eu não vejo realmente um uso, tá? Porque eu não acho que tem necessidade de fazer isso aqui tão certinho nesses cadernos feitos artesanais dessa forma. Quem faz encadernação de mais alto nível, digamos assim, aí eu acho que justifica o fio de cabelo, para ficar mais retinho e mais certinho no acabamento final. Mas, pra gente que faz uma encadernação assim, mais simples, não precisa. E honestamente, eu não acho que faça tanta diferença assim no acabamento final não, tá? É puramente uma questão de gosto. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que fica ótimo dessa forma aqui como eu faço. Eu vou cortar aqui todas essas laterais. E aqui é mais ou menos para formar um quadrado, para formar uma diagonal aqui, que pega na mesma direção, daqui e daqui. Por isso que tem que ficar certinho nas laterais, na mesma medida, para você conseguir ter uma diagonal mais certinha. Mas não quer dizer que seja impreterível, não. É só uma recomendação para melhorar o acabamento. Aliás, na encadernação artesanal, ela tem muitas possibilidades. Você pode fazer alterações conforme o seu gosto, conforme a necessidade. Não tem tanta regra assim a maior parte das coisas. Agora, eu vou colar todas essas pontas, tá? Também tô deixando papel de rascunho aqui embaixo, para não sujar a minha base de corte. E aí, como você vai fazer? Você vai passar cola aqui, realmente só nesse cantinho. E aqui, como sobrou um pouco de cola no pincel, eu vou passar um pouco no próximo. Mas eu não recomendo passar em todos, porque senão ele vai acabar secando e você vai ter problema para colar. E vai acabar tendo que passar cola de novo e acaba desperdiçando. Então, normalmente, o máximo que eu coloco são 2, tá? Passo cola em 2 de uma vez. Aí você vai dobrar, fazendo a diagonal aqui. E vir com a dobradeira para fazer esse acabamento aqui, encostando na capa.
E é isso aqui que vai garantir o acabamento da pontinha do caderno. E a proteção também, tá? Isso aqui aumenta a proteção da pontinha. E você vai fazer a mesma coisa nessa ponta de cá e em todas as outras. Aí, com esses 4 cantinhos colados, agora a gente vai passar para as abas. Eu sempre colo primeiro as abas maiores, as horizontais, porque elas garantem um acabamento melhor e uma firmeza melhor. Exatamente porque você está colando mais coisa de uma vez. E eu sempre começo da de baixo também, da parte de baixo do caderno, pelo mesmo motivo, para dar um pouco mais de firmeza. Me ensinaram isso uma vez, tá? E eu faço assim desde então, mas eu não sei se efetivamente faz alguma diferença. Eu só estou compartilhando aqui meu conhecimento, né? Mas se vocês quiserem testar de outra forma, fiquem à vontade. Você vai passar a cola aqui também, lembrando de chegar até os cantinhos da impressão para ele colar bem. E aí, ao invés de você simplesmente pegar e dobrar aqui para cima, você vai fazer o contrário. Você vai pegar a capa, forçar ela para baixo na mesa e daí dobrar para cima da aba, ao invés do processo contrário. Dessa forma, você consegue garantir que vai ficar mais justinha a capa, a impressão, né, em relação ao papelão. Ele vai ficar mais justinho aqui, ele não vai ficar sobrando, então o acabamento final fica melhor. E você vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Apoia na mesa e dobra. Eu sempre passo a mão para dar uma colada já, antes de passar a dobradeira, tá? Porque aí você garante que ele não vai ficar soltando enquanto você passa a dobradeira. E agora a gente vai passar para as 2 abas menores. É bom você ir virando a sua folha de rascunho embaixo, tá? Porque ela vai acumulando cola e pode acabar sujando a sua capa, se você ficar passando por cima, né, da impressão. A cola PVA branca tem essa vantagem, porque ela seca transparente, como eu já expliquei no vídeo da cola, que eu deixei linkado lá no princípio. Então, mesmo se você sujar um pouco a frente da sua impressão, não vai aparecer tanto e você consegue tirar com uma certa facilidade, enquanto ainda está molhado e não secou por completo. Então, é uma coisa que tem que ter cuidado e ficar atento para se por um acaso você sujar a parte da frente, você conseguir tirar com facilidade. Por isso que é importante a cola secar transparente, tá? Por causa desse tipo de coisa que pode acontecer. A gente terminou de colar, agora a gente vai só arredondar as pontinhas com a dobradeira. Você vai pegar e passar de leve, só para tirar as pontinhas do papel que ficaram um pouquinho mais quadradinhas. É realmente só para dar um acabamentozinho final, mas não é necessidade. Você não precisa fazer isso se você não quiser. Agora a gente vai dar uma reforçada na lombada, com a dobradeira também. Vai pegar essa ponta de cá e passar aqui nessa parte do gap,